livro 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele, pode colocar o tema aqui, sim. Diga para ele assim: não abra mão da presença. Agora vira para o da esquerda e diga: não abra mão da presença. Bom, nós estamos diante de um texto muito conhecido, então eu não tenho muita revelação, mas eu tenho aqui algumas lições que podem mudar a nossa história. Eu amo a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia, além de você lê-la tendo um autor do seu lado, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o livro que vai sair amanhã, o jornal que vai sair amanhã. Esse texto traz como um contexto: a Arca da Aliança deveria permanecer no Santo dos Santos, no tabernáculo. Talvez você não saiba, talvez você esteja aqui pela primeira vez. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, o trono glorioso de Deus. Isso você vai ver lá em 1 Samuel, capítulo 80, verso 1. Por mais de 70 anos a arca ficou no santuário do Senhor. Na verdade, não ficou no santuário, né? Ela ficou fora do santuário. Ficou fora do santuário, devia estar em Siló. Os filisteus capturaram a arca, ou seja, eles subtraíram a arca quando Eli era juiz. Você vai ver isso lá em 1 Samuel, verso 4. Depois eles devolveram. Por quê? Eles devolveram aos israelitas por causa do julgamento que o Senhor enviou ao povo filisteu. Primeiro, a arca foi levada à cidade de Bet-Semes e em seguida a Kiriat Jearim, onde ficou guardada na casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Diga comigo, 20 anos. A arca simbolizava a presença de Deus. O reinado de Saul acaba, está acontecendo uma transição. Davi assume no lugar de Saul, e uma das primeiras coisas que Davi faz é: nós vamos trazer de novo a Arca da Aliança. Só que Davi reúne o concílio, Davi reúne os poderosos da época que te auxiliavam no seu reinado, e eles decidem trazer novamente a arca. Porém, Davi comete o primeiro erro da sua gestão: ele não consulta a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: o abençoado de Jesus. Antes de tomar uma decisão, coloca o joelho no chão. Existe um texto lá em 1 Samuel, lá em Samuel, falando sobre Davi, falando sobre Saul, os últimos dias de Saul, e a Bíblia diz assim, ó: por isso morreu Saul dessa forma. Como que ele morreu? Ele se atirou na própria espada, morreu de forma vergonhosa. E a Bíblia diz: porque não ouviu a palavra e nem consultou a Deus. Muitos dos nossos planos não é que são ruins, é porque a gente esqueceu de consultar a Deus. O que tem de gente que está casando errado? Tem profecia para casamento? Não, porque lá no Éden Deus disse assim, ó, quando Adão disse assim: a mulher que o Senhor me deu fez eu cair. Aí Deus falou: a partir de agora vocês se viram, né? Mas existe profecia para casamento? Não.
Mas existe, irmão, uma consulta. Peça para Deus. Sabe, muitos dos erros que nós temos cometido na nossa história, na nossa vida, tem a ver com esse erro de Davi aqui, ó. Não consulta a Deus. Davi então vai para a sua primeira tentativa. Ele assume o reinado, ele organiza e ele vai para a sua primeira tentativa. Ele quer trazer a arca do Senhor. E aí, a Bíblia diz que uma das razões por que Davi queria a arca em Jerusalém, em primeiro lugar, ele desejava honrar o Senhor e lhe dar um lugar que lhe era devido. Como rei de Israel, ele queria no seu reinado essa marca, o rei que conseguiu trazer a arca da aliança, ou a presença de Deus. Davi estava empenhado, irmãos, em trazer a arca, porque ele sabia o quanto a arca poderia mudar a história de Israel. No entanto, Davi nutria também no seu coração o desejo secreto de construir um santuário para o Senhor. Mas vocês lembram que quando Davi se pôs e desejou construir o santuário, o próprio Deus disse para ele: Davi, você não pode. Por quê? As suas mãos são muito sangrentas. Davi era um homem da batalha, Davi era um homem de guerra, então ele sempre estava matando alguém, né? Davi era um homem sanguinário. Então por essa razão Deus disse para ele: não, na transição, quando o seu filho Salomão vier, aí eu permito que esse templo que você está querendo construir seja feito. Irmãos, após isso, né, embora Davi ele não contribuiu diretamente, ele não construiu o templo para Deus, mas ele contribuiu na transição do seu filho Salomão. Davi, ele cedeu tudo que ele tinha para além de dinheiro, tudo que ele tinha para além de mão de obra. Ele colocou ali homens à disposição para que o desejo do seu coração fosse realizado, a casa de Deus fosse construída. Então, agora Davi está diante de uma oportunidade, ele está diante do dever de trazer a arca de Deus. Os levitas, existia uma lei, através da lei de Moisés, que estabelecia que quando fosse buscar a arca, eles não deviam buscar de qualquer forma. Como que eles deviam fazer? Os levitas deviam pegar a arca, colocar sobre os ombros, porque era assim que Deus havia determinado. Porém, eles decidiram levar como os filisteus. Os filisteus eram pessoas pagãs, que faziam as coisas totalmente desordenadas. Então eles colocaram dentro de um carro de boi. Deus havia dado instruções específicas para o seu povo, através de Moisés, como deveriam ser seguidos. Porém, a atitude desse povo em fazer diferente gerou consequência. Irmão, não adianta você fazer a coisa certa do jeito errado, vai dar problema. Eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Como que eles deveriam levar a arca? Sobre os ombros dos levitas, porque a lei de Moisés dizia que tinha que ser assim. As diretrizes não eram apenas de Moisés, era de Deus. Então eles decidiram fazer da sua forma. Ali os bois tropeçaram. Quando Uzá percebeu que ia cair a arca, a Bíblia diz que ele corre para estender a mão. E no que ele vai estender a mão, o fogo de Deus consome ele. Ele morre imediatamente. Irmãos, eu sei que com o passar do tempo na igreja, servindo a Deus, eu sei que tem gente aqui com 40, 50 anos de evangelho, e isso é maravilhoso. Isso conota o quanto você ama a Deus, o quanto você é fiel, e Deus está à procura desse povo. Agora, existe um risco muito grande, um risco muito grande da nossa parte, em acostumar com a presença, e começar a fazer do jeito que a gente quer. Ah não, é para Deus mesmo, eu já estou acostumado. Quantos de nós, tem gente que já tem cadeira marcada na igreja, e se alguém sentar dá problema.
Você entende? Mas só que a gente com o tempo vai perdendo a essência, a gente vai perdendo os modos. Aquilo que Jesus disse, ó, santidade é santidade, gente. Santidade é o Senhor, pecado é pecado. Nós temos uma igreja aqui adornada de tipografia, uma igreja moderna, que tem luzes, que tem telão e tal. Mas uma coisa é certa: nós mudamos a tipografia, a essência da igreja é a mesma ainda. A gente fala que pecado é pecado, a gente fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente não pode se acostumar com a presença de Deus e permitir que o tempo consuma o nosso desejo pela presença. Então, usar aqui, ele sabia, de certa forma ele sabia. Nesse texto tem tantas discussões teológicas, mas eu não quero me aprofundar. Eu só quero te dizer que, de alguma forma, essa lei de não tocar na arca é uma coisa antiga, mas usar, por alguma razão, se esqueceu. E ele vai tocar e morre. A Bíblia diz que Davi se enfurece e vai questionar Deus. Então como que a gente vai trazer a presença de Deus? Como que a gente vai trazer a arca da aliança? E aí ele começa a vasculhar ali, e a Bíblia diz que alguém disse para ele: ó, tem a casa de Obed-edom, é judeu, não é da nossa linhagem, mas ele é um cara fiel a Deus, ele é diferente. E aí, mais que depressa, Davi providenciou que a arca fosse levada à casa de um levita chamado Obed-edom, onde permaneceu durante 3 meses. Diga comigo: 3 meses. Quantos meses a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom? Eu fiquei fazendo algumas perguntas para esse texto, porque ele é muito profundo. Embora você recebeu uma palavra de um rei naquela época, significava algo muito sério, muito profundo, causava temor nas pessoas. Um servo chegar na sua casa e dizer: eu vim a mando do rei. Eu fiquei imaginando Obed-edom na sua casa, e de repente alguém dissesse: olha, o rei mandou deixar a arca da aliança aqui. Todos sabiam o que significava a arca da aliança. A arca da aliança significava o quê? A presença de Deus. Eu imagino o coração de Obed-edom: meu Deus, eu não sou digno, a minha casa não está preparada. Mas eu pontuei aqui 3 coisas maravilhosas que vai fazer a gente viver coisas ainda no ano de 2024. Eu pontuei aqui 3 coisas que eu vi, as ações de Obed-edom, que eu falei: gente, isso é maravilhoso. Obed-edom poderia ter dito assim: ó, a minha casa não está pronta, eu fui pego de surpresa, a minha casa tem tanta coisa, tem gente, tem filho, tem móveis, tem um monte de coisa, não dá para colocar a presença aqui. Sabe uma coisa que eu aprendi com Obed-edom aqui nesse primeiro tópico? É que todos nós devemos abrir espaço para a presença de Deus. Toca no irmão da direita e da esquerda e diga para ele: abra espaço para a presença de Deus. Eu não sei se você tem percebido, na vida a gente abre espaço para tanta coisa. É ou não é? Estou mentindo? A gente abre espaço para novas amizades, para novos relacionamentos. A gente abre espaço para novas empresas, novos negócios. A gente abre espaço para tanta coisa. Só que Obed-edom está me dizendo aqui nessa noite, através da vida dele, que não adianta a gente abrir espaço para coisas se na nossa casa não tem espaço para a presença. Não adianta a gente ter espaço para novos sonhos, para novas realizações, se Jesus chegar na nossa casa. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Jesus não entra em lugares que ele fica apertado.
Jesus quer estar em lugares aonde Ele é desejado. A presença de Deus vai estar em lugares onde tem espaço de folga para Ele operar. A presença de Deus não pode estar num lugar sufocado, não pode estar num lugar onde Ele é disputado. De manhã é Big Brother, à noite é Deus. Na segunda é uma cerveja, mas no domingo é Jesus. Não tem como dividir a presença de Deus. A presença de Deus é exclusiva. Deus é exclusivo. Deus quer estar na casa de alguém onde Ele tenha liberdade para agir. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, que nessa noite, antes de terminar dezembro, você está tendo uma oportunidade. Levar o que para casa? Talvez você pode levar mais uma estratégia, talvez você pode levar para sua casa mais um network. Mas nesses dias, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte: olha para a vida de Obed-edom e aprende com ele. Nós temos que levar a presença de Deus. Sabe, eu me lembro um dia na história de Saul, quando Saul já era ungido rei, e certo dia ele se volta contra Deus, e a Bíblia diz que a presença de Deus havia se esvaído da vida de Saul. Sabe o que aconteceu? Desde quando a presença se retirou de Saul, o reinado dele foi um fracasso. Aonde tem ausência de Deus, tem certeza de fracasso. Olha para esse crente e diga para ele: aonde tem ausência de Deus, tem certeza de fracasso. Mas eu lembro também quando o primeiro milagre de Jesus estava em Caná, foi convidado para um casamento, e a Bíblia diz que no meio ali da festa, no auge da festa, a mãe de Jesus chega até ele e diz: o vinho acabou. E Jesus olha para ela e fala assim: o que tenho eu contigo, mulher? Mas tomado de compaixão, Jesus olha para a aflição daquele povo e diz: traga algumas talhas para mim, enche de água. E quando ele toca ali, a Bíblia diz que a água se transforma em vinho. O que eu queria dizer para você é o seguinte: a presença de Deus encarnada estava na festa. Quando a presença de Deus está na festa, tem milagre, tem transformação, tem multiplicação. O que eu queria dizer para você nessa noite é: eu não sei quantas coisas você tem levado para sua casa. Nós estamos no ano da imersão, tem imersão de tudo para transformar a vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: leva Jesus hoje para sua casa. Leva Jesus, porque aonde Ele está, tem transformação. Aonde Ele está, tem milagre. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: se você levar Jesus para sua casa hoje, tenha certeza de uma coisa: vai ter milagre. Vai ter milagre. Esse casamento que Jesus estava era para terminar em vergonha, mas terminou em festa, porque a presença encarnada estava lá. Deixa eu te dizer uma coisa: a primeira coisa que eu aprendo com Obed-edom é que nós temos que abrir espaço para a presença de Deus. Diga comigo bem alto: abra espaço para a presença de Deus. Você sabe por que nós devemos abrir espaço? Porque o livro de Apocalipse me revela que Ele está à porta, mas Ele bate. É um Deus ordeiro, não é um Deus sem educação. Não é um Deus porque o fato dele ser poderoso, o fato dele dizer lá em Salmos: do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela há, Ele não sai quebrando as coisas, não. Ele é um Deus ordeiro. Sabe por que Obed-edom revela para nós e mostra para nós ensinamentos maravilhosos acerca de Deus estar na nossa casa? Ele precisa ter espaço. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o que acontece? O que acontece se abrir? Se abrir, ele entra. Mas se não abrir, irmão, ele fica de fora. Ele respeita.
Ele é um Deus ordeiro, educado. Mas eu quero crer que eu esteja falando com algumas pessoas aqui nessa noite, que você está olhando a história de Obed-Edom e você está dizendo: Jesus, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Eu vejo algumas mãos se levantando, porque eu vejo Deus alcançando alguém aqui nessa noite, porque você está dizendo: eu sei que se Deus entrar na minha realidade hoje, eu vou viver coisas que eu ainda não vivi. Falta poucos dias para o ano acabar, e eu vim aqui liberar uma palavra para alguém nessa noite. Se a presença de Jesus entrar na sua vida hoje, essa semana você tem um testemunho para contar. Se a presença de Jesus entrar na sua vida hoje, se a presença de Jesus entrar na sua casa hoje, se a presença de Jesus entrar na sua casa hoje, agora, quando você voltar para sua casa, você vai ouvir um testemunho de vitória. Meu irmão, não leve coisas para casa, leve a presença de Jesus, leve a presença de Deus. Mas sabe a segunda coisa que eu aprendo com a vida de Obed-Edom? É que nós devemos amar a presença. Diga comigo: ame a presença de Deus. Do jeito que você falou, você nem lanchou hoje, mas diga: ame a presença de Deus. Tem um verso em Provérbios que diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Esse verso não fala de pessoas que oram de madrugada. A Bíblia está dizendo aqueles que priorizam Deus. Como que eu revelo que eu amo Deus? Ele é a minha prioridade. Então eu não me levanto e saio fazendo plano e fazendo coisas, não. Eu me levanto e ponho o joelho no chão, e como a oração do Pai Nosso eu digo: faça a tua vontade. Como que eu identifico alguém que ama a Deus? Como que a Bíblia identifica alguém que ama a Deus? São pessoas que não abrem mão de Deus nos seus negócios. São pessoas que não abrem mão de Deus nos seus relacionamentos. Vai casar? Leva Deus. Vai namorar? Leva a presença. Vai fazer negócio? Leva a presença. São pessoas que não abrem mão da presença de Deus. É terrível quando nós começamos a caminhar confiando no nosso braço. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, irmãos, somos o povo que confia no Todo-Poderoso. Então a gente não pode abrir mão da presença de Deus. Obed-Edom amava a presença de Deus. Sabe por que eu entendo que Obed-Edom amava a presença de Deus? O texto diz assim, ó: então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima. Existe uma outra versão que diz: por causa do amor. Eu imagino Obed-Edom se sentindo privilegiado, porque a presença estava na sua casa, se sentindo amado. Como Deus cuida de mim, como Deus me ama. E todos os dias pela manhã, Obed-Edom olhando aquela arca e dizia: eu não paro de ficar arrepiado. Imagina ele dobrando os joelhos e dizendo: obrigado, Deus, a sua presença está aqui. Obrigado, porque não é a caixa, é a sua presença. Sabe, eu imagino quanto amor Obed-Edom colocou naquele ambiente. A Bíblia diz que a casa de Obed-Edom prosperava. E sabe, a Bíblia diz que os vizinhos, a circunvizinhança, eram alcançados pela presença que tinha na casa dele. Tamanha era a presença de Deus que ela transbordava no próximo. Imagina alguém passando perto da sua casa falando: toda vez que eu passo perto dessa casa tem alguma coisa diferente. Um vizinho te encontra no mercado, aí ele fala: meu Deus, não sei o que é que você tem, mas toda vez que eu te vejo, você tem um negócio diferente. Porque quem está com a presença, irmão, está na cara. Não tem jeito, irmão, você é denunciado. Eu me lembro um dia de alguém que se desviou e falou: nunca mais eu quero ser crente. E essa pessoa foi uma pessoa muito relevante no reino de Deus. Ele ficou doente porque recebeu algumas palavras de pastores e pessoas, e ele disse: vou sair da igreja. Então ele saiu da igreja, e a primeira aventura dele, sabe como foi? Ele disse: hoje eu vou curtir a vida, eu vou numa boate.
Chegou na boate, irmão, tá lá, e o som caindo e batendo, e ele querendo dançar, nem sabia dançar, porque crente é assim, irmão. Quando você está no meio dos amalequitas, não adianta, você vai ser denunciado. Aí ele está lá, ele deu uma vontade de pegar um negócio para beber, de repente ele foi lá e pegou. Mas quando ele foi beber, alguém disse assim: uai, você parece que é crente. Ele, pelo amor de Deus. E ele olhou para ele: mas como que você sabe que eu sou crente? Ninguém me conhece aqui. A pessoa falou assim: a sua cara te denuncia, o seu jeito te denuncia. Meu irmão, se você soubesse, a presença de Deus não é posto sobre nós ou em nossa casa para a gente guardá-la, para a gente ficar, não, deixa lá no quartinho para que ninguém veja. Não, a presença de Deus está na nossa casa para ser compartilhada, para que as pessoas lá no seu trabalho, quando olhar para você e dizer: tem alguma coisa diferente, as pessoas não vão em outro pedir conselho. Sabe por quê? Porque você carrega a presença, porque na sua casa tem a presença. É isso que faz a diferença. As pessoas vão até você, as pessoas olham para você e vê que você tem um brilho de Jesus. Obed-edom amava a presença de tal forma que ele zelava pela arca. Ele zelava tanto que a notícia correu, a fofoca correu. Davi ficou sabendo que a casa de Obed-edom prosperava, os poços não se secavam, tudo que plantava dar. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: se você levar estratégia humana para sua casa, vai te faltar alguma coisa. Diga para ele: mas se você levar a presença de Deus, se prepare para prosperar como você nunca prosperou. Se prepare para prosperar como você nunca prosperou. Porque o texto me revela. Primeiro, abra espaço pela presença. Segundo, ame a presença de Deus. Terceiro, a presença de Deus muda a sua história. A casa de Obed-edom, gente, o texto em hora nenhuma diz Obed-edom era rico. Obed-edom era filho de papaizinho. Obed-edom possuía riquezas. Obed-edom era próspero. Não. A Bíblia diz que quando a arca de Deus se estabeleceu ali, quando a arca de Deus entrou na casa dele, aí sim a prosperidade veio. Eu nunca vi na história do Evangelho, eu já viajo há quase 16 anos, e eu nunca vi tanta imersão, tanto curso para a gente transformar a história da gente. Já viu? Você abre o Instagram, o cara já fala: eu posso te ajudar. É ou não é? Eu posso te tirar dessa. Eu nunca vi, irmãos, o Instagram hoje é sobre tráfego pago. Tudo que você abre está lá, alguém tentando mudar a sua história. Eu não critico, porque são ferramentas que ajudam sim as pessoas. Mas quando eu olho para esse texto, o que fica evidenciado não são as estratégias. Quando eu olho para a vida de Obed-edom, eu aprendo uma coisa: não é a sua inteligência, não é o seu poder aquisitivo. O que tem de gente rico dentro desses granvilhos da vida, glória a Deus, um dia você vai morar lá, não tem problema nenhum. Mas pessoas infelizes. Outro dia eu fui orar para um rapaz, pai juiz, mãe trabalha no alto calão do governo, uma família rica, próspera, e o cara tentando tirar sua vida a todo tempo. O que muda a nossa vida, irmão, a nossa história, não são apenas estratégias humanas. O que pode mudar a minha, a sua vida nesses dias,
não tem a ver com o poder aquisitivo que eu tenho, não tem a ver com o meu network, não tem a ver com as pessoas que eu me relaciono, embora isso seja fundamental também. Mas quando eu olho para a história de Obed-edom, o que Deus está dizendo para nós nessa noite é: falta alguns dias para o ano acabar. Você já tentou de tudo. O que tem de gente terminando o ano dizendo: Jesus, em janeiro eu escrevi tantos projetos, tantos planos, eu fiz tantas coisas, parece que eu não vivi nada, parece que eu não construí nada, parece que eu não vou chegar em lugar nenhum. É porque nós estamos fazendo uma inversão de valores. Talvez nós estejamos querendo as coisas de Deus sem conhecer o Deus das coisas. Sabe, Obed-edom está nos ensinando através da sua vida que quando a presença de Deus, quando a presença de Deus invade a nossa casa, nada resiste. Pastor, eu vim de uma família em que toda pessoa que casa passa alguns anos e se separa. Pastor, eu vim de uma família que ninguém da nossa casa nunca se formou, nunca tem um curso superior. Eu vim de uma casa, pastor, onde ninguém prospera. O Senhor está nos dando uma ferramenta poderosa nessa noite. Sabe o que Deus está dizendo para nós através desse texto? Leva a presença de Deus hoje. Deixa a presença de Deus entrar na sua casa. Não tem nada que resista à presença de Deus. Não tem demônio, não tem inferno, não tem maldição hereditária, não tem mandinga, não tem inveja. Você quer provar e ver? Leva a presença de Deus hoje para sua casa e se prepare para contar testemunhos. Se prepare para contar histórias que você nunca contou. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: quando a minha presença for prioridade na sua história, quando a minha presença tiver espaço na sua casa, na sua vida, quando a minha presença entrar na sua casa, eu mudo a sua história. Eu mudo a sua história. Tem alguém aqui nessa noite que tem até a história mudada por Jesus? Levanta sua mão. Se prepare. Assim diz o Senhor. Vai se manifestar a presença dele na sua casa. Aqueles que têm sede e fome pela presença de Deus, se prepare para viver coisas maravilhosas. Eis que está a porta e bate. Se tem alguém para abrir a porta aqui, levanta a mão e dê um brado de vitória. Eu não sei como começou o seu ano, mas de uma coisa eu sei: vai terminar em festa para a glória de Deus. Agora, eu estou encerrando. Não tem a ver com o nosso poder aquisitivo, não tem a ver com a nossa inteligência, o seu QI, não tem a ver. O que muda a nossa história é a presença de Deus em nós. É a presença de Deus na nossa casa. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando Davi manda buscar a presença, a arca da aliança, a cada 6 passos que eles davam, eles paravam e adoravam a Deus. 6 passos, parava e adorava. Eles faziam um sacrifício a Deus, com medo de acontecer o que aconteceu com Uzá. Mas entenda uma coisa: Davi leva a presença, é motivo de muita festa. Porém, a mulher de Davi, ao ver ele entrar, Mical, a filha de Saul, ao ver ele entrar com a presença, e Davi dançava durante a presença, e ela falou na terceira pessoa: como pode um rei se portar dessa forma? Como pode um rei se portar como
É como se ela estivesse dizendo, como um moleque. As pessoas que não conhecem a sua história, as pessoas que não te conhecem na totalidade, quando vê você saindo da sua casa para vir num culto como esse, diz assim: nossa, mas é tão fanático, né? Quantos dos seus parentes que veem você saindo de casa na quarta-feira e falam assim: ih, eu não sei o que ela vê naquela igreja. Primeiro eles vão te julgar. Primeiro eles vão falar mal das suas ações. Mas enquanto você está conservando a presença, quando você voltar com a presença para casa, diga para alguém que está do seu lado: quando você voltar com a presença para casa, vai ter críticos, vai ter pessoas falando mal, mas diga: Deus vai te fazer dançar de alegria. Agora eu encerro dizendo, para mim, a maior lição desse texto. A Bíblia diz que quando foram buscar a Arca da Aliança, olha isso, Obed-edom olha para sua esposa e fala assim: arruma as coisas. Ela diz: como assim? Arruma as coisas. Lá no original, arruma as coisas para quê? Nós estamos de mudança. Você não me avisou nada, você não me disse nada. A gente não muda assim. E eu entendo a mulher de Obed-edom. A minha esposa também é assim. Eu sou dispersivo, não tem planejamento. É da hora, vamos embora. Mas sabe o que Obed-edom está fazendo? Sabe o que ele está nos ensinando? Se a presença não vai ficar aqui, qual que é a razão de eu ficar aqui? Deus está tirando pessoas de lugares que não te cabem mais. Lugares que a presença de Deus não é mais notada. A mulher de Obed-edom: então peraí, deixa eu arrumar minha mala. Organiza aí, organiza tudo. A Bíblia diz que Obed-edom não fica na sua casa. Se a presença está indo embora, eu não fico nesse lugar. Não faz sentido. Eu quero estar aonde a presença está. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele: alguns lugares já não te cabem mais. Diga: não volta em lugares onde a presença de Deus não habita. Diga: sabe por que Deus te trouxe para a Family? Porque aqui tem provocadores da presença. Levante seu lugar. Você pode estar de pé. Aonde estão os provocadores da presença de Deus? Sabe onde eu quero estar, irmão? Eu quero estar onde a presença de Deus está. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Quantos querem estar onde a presença de Deus está? Eu não quero estar em lugares bonitos. Eu não quero estar em lugares onde tem gente magnata. Eu quero estar aonde a presença de Deus está. Se tem alguém comigo aqui nessa noite, levanta a sua mão e diga: eu quero estar aonde a presença de Deus está. Só os apaixonados pela presença de Deus. Faz barulho para a glória de Jesus. Levante suas mãos. A Bíblia diz que quando eles voltam com a arca, teve festa. Vai ter festa. Eu não sei como você começou esse ano, não sei como está a sua casa agora, nesse exato momento, mas o Senhor me autoriza a dizer para você: a presença que vai te acompanhar hoje vai mudar a sua história.
Não apenas a sua história, mas vai mudar a história da sua família. Se prepare em nome de Jesus. Eu digo debaixo de muito temor. Se prepare antes que dezembro aconteça. Assim diz o Senhor para essa igreja: eu estou levando vocês a um nível de presença extrema. Eu estou levando vocês a um nível de presença. Vocês vão conhecer o que muitas pessoas ainda não conheceram. Se prepare para crescer em um mês o que vocês não cresceram em 10, porque a presença de Deus está com você. Nesses dias eu vejo pelos olhos da fé algumas portas sendo quebradas, alguns cadeados sendo quebrados, porque a presença de Deus vai com você. Alguns lugares que você entrou sozinho, que não significava nada, não tinha relevância nenhuma, Deus está te dizendo: hoje a minha presença vai contigo. E quando você entrar nesses ambientes, vai ser diferente. Vai ter dupla honra para a glória de Deus. Vai ter dupla honra para a glória de Deus.